en las nalgas de Mandarín. Hoje vamos continuar aqui a nossa saga das Nalgas Film Club, não é? E calhou-me a mim escolher o filme, e eu, na sequência de um filme que o Carlos tinha escolhido, que era o Hollywood Chainsaw Hookers, não é? Umas prostitutas que matavam... Que era um filme espetacular. Que é um filme espetacular e que vai ter episódio também, ou já teve, não é? Não sabemos. E nesse filme o detetive chama-se Chandler. E eu, por causa disso, lembrei-me que seria interessante termos então no nosso clube À Beira do Abismo. E assim, em simultâneo, podíamos também pela primeira vez ter um filme que era também o nome de um podcast amigo, não é? E também um filme que é bom. E também o filme que... Pela primeira vez. Uma estreia. Que é um filme que em princípio teria qualidade, não é? E é mesmo por causa disso que hoje também temos cá um convidado, o Rui, não é? Rui, obrigado por teres vindo. Olá! Olá, Rui, Como é que estás? tempo? Há quanto tempo? Então, é verdade, hein? Já passámos a Guerra dos 100 anos agora estamos vivos. Já não falávamos com o Rui desde aquele episódio dos ratos no Pois clube. foi. Já nem me lembro bem sobre Era o que era. qual é que era o tema? Era o Richard Gere, o Amsterdam. Era filme Exato. top Richard Gere, não era? Filmes com ambos. Qualquer coisa do género. E Bem, mas pronto, Rui, olha, vamos deixar o palco aberto para o Rui, como se isto fosse um espetáculo de stand-up comedy, e deixar o sim, Rui falar à podemos só vontade, dizer à que beira do nós, abismo. no geral, gostámos os três do filme, certo? Ninguém percebeu Achámos nada. o Ninguém filme, percebeu o que é que achámos matou o filme quem. um bocadinho espesso e confuso, e pronto, e por isso é que também gostávamos de ouvir hoje. E que Ok. falasses um bocadinho também porque a tua admiração pelo filme e porque é que o podcast tem o nome do filme. Ok. Eu depois quero saber um bocadinho melhor a vossa opinião, mas, Ok. mas basicamente o podcast tem esse nome não tanto por causa do filme em si, mas porque eu acho que o título português é incrível. Tipo, à beira do... adoro esse título, pronto. E achei que na altura fazia sentido para o podcast, porque é um podcast feito muito de uma forma desenrascada e portanto está sempre à beira do abismo de correr mal. E eu vi o filme há uns anos, numa altura em que estava a ver alguns filmes com Humphrey Bogart e também fiquei, assim, não percebi nada, o que é que está aqui a passar, há 30 mil situações, depois no fim, afinal, como é que isto ficou? Mas lá está, o filme foi-me ficando na cabeça e mais tarde li o livro, que o filme... pega em algumas coisas do livro, mas depois também muda muita coisa. Mas o próprio livro também é um pouco confuso, porque ao autor, ao Raymond Chandler, não interessava tanto a história, interessava mais o caminho da história. Ele perdia mais tempo a descrever personagens e a criar situações que não eram tão importantes para a narrativa central do que a fazer a narrativa, e às vezes isso percebia-se. Tanto que há a lenda, não sei se é verdade ou não, de que o argumentista do filme, que foi o William Faulkner, ele ligou ao Raymond Chandler a perguntar: então, mas quem é que matou quem? O que é que se passa que nós não conseguimos perceber? E o próprio Raymond Chandler não sabia, portanto, ou seja, Disse que nem era esse o objetivo. sim, que não era isso. É aquela coisa meio para dar a desculpa de ei, Twin Peaks é uma grande série e não interessa só quem matou a Laura Palmer. É tipo aquele tipo de cena. Mas depois andaram a encher chouriços durante imensos episódios, quando já não havia o mistério para descobrir. Mas depois voltei a ver o filme e confesso que ao voltar a ver o filme tive de fazer várias pausas pelo meio para me situar o que é que estava a passar, porque de facto o filme acontece mesmo muita coisa e os diálogos são um ritmo vertiginoso, mas gostei ainda mais do filme. Eu acho que é aquilo a que, pronto, eu não sou especialista nos filmes noir nem nada, mas acho que é o filme que é um dos símbolos do filme noir, porque tem tudo o que o género, pronto, o que é conhecido ao género, e tem um estilo e uma coolness do caraças. E o Humphrey Bogart, ele nasceu para fazer aquele papel.
E é um filme mesmo, é quase como se fosse um one of a kind, porque acho que não há nenhum filme, ou há muito poucos filmes assim, que sejam confusos, mas não é confuso na cena do Tenet de ser confuso, está a dizer muita coisa, mas não está a dizer nada. Não, o filme aponta para várias direções, há muitas coisas a acontecer. E há qualquer coisa que me agarrou da primeira e da segunda vez que me deixou fascinado. E eu não voltei a ver o filme para fazer esta participação no vosso estaminé, mas tenho uma boa memória do filme e pronto, queria saber o que é que vocês acharam, mais pormenorizadamente. Posso falar um bocadinho então? Fala, força, diga. Dúvida. O filme realmente tem várias coisas. É um bom filme e tem uma coisa que é fenomenal, que eu acho que até é dos melhores nesta área, que é os diálogos, não é? A maneira como o diálogo é intrincado, não é? É entrelaçado e os personagens interagem uns com os outros e todas as frases são importantes, todas as prosas são quase poesias, não é? A maneira como as coisas são ditas, de maneira as alusões às coisas que não estão a ser faladas. Há ali um conjunto, até mesmo em relação à sexualidade, há cenas super sexuais, não é? Tensão, conversas, tu olhas para aquilo até quase ficas com tesão. E eles de facto não estão a dizer nada de sexual, é mesmo só aquela troca, a maneira como eles dizem as coisas e a maneira como eles insinuam isso. E eu acho que nisso, eu não vejo filmes nenhuns recentes que tenham esta genialidade de diálogos, confesso. Sim. Não há, já não se faz, esta arte é perdida. Mas é um filme muito confuso em relação àquilo que tu disseste. De facto, eu depois percebi que o filme não quer mesmo, não explica nada, não somos nós que somos de facto burros. Somos, não é? Mas neste caso não é esta a principal razão pelo qual não percebemos. E depois também tem outra coisa, que é este filme, pelo que eu percebi, eu não li o livro, mas lida com temas complicados para a época, que é a homossexualidade, não é? Esta questão do adultério, que são coisas, e estas miúdas terem esta moral que à altura era duvidosa, não é? Que gostavam era de homens e de sexo e de se embebedarem-se e drogas, e isto são temas complicados para passar para o grande público na altura, e isto era tudo muito encapsulado, não é? Nestes tais diálogos, nestas tais cenas. Sim, está tudo muito escondido, não é? Mas depois, este filme de facto tem alguma certa ambiguidade, não é? Eles apontam para a ambiguidade também, ou seja, apesar do filme não explicar nada, eles também esperam que as pessoas tirem as suas próprias conclusões, que hoje em dia qualquer filme tem isto e as pessoas aceitam, mas tu, quando estás a ver um filme de 1946, tu pensas, isto nesta altura não havia ambiguidade, de certeza que se os gajos não o disseram, ou porque eu não percebi, ou porque eles não conseguiram dizê-lo. Mas de facto existe aqui procura-se aqui alguma ambiguidade que as pessoas não conseguem enquadrar à época. E foi isto que eu achei em relação ao filme. E há uma coisa, eu não sei porque o filme tem duas versões. Tem a versão que é de cinema, em que há mais cenas do Humphrey Bogart com a Lauren Bacall, e tem a versão que saiu mais tarde, como se fosse a versão do realizador, mas é uma versão que tem menos, que não tem essas cenas, que foi uma versão de teste. E eu honestamente não vi essa versão, eu só vi a versão de cinema em que tem esse charme todo do Bogart e da Bacall, e é daquelas coisas, lá está, uma pessoa, é daqueles filmes que, como tu disseste muito bem, tem de ser visto sem legendas por causa dos diálogos, porque aquilo, como são tantos diálogos, se uma pessoa tiver ali as legendas a chatear, claro, tem de ter um mínimo à vontade com o inglês, mas é que eu sinto, quando vejo um filme assim, se eu perder tempo a olhar para as legendas, eu perdi metade do filme, porque é tanta informação. E há uma cena que é daquelas cenas que eu guardei da primeira vez e guardei da segunda vez, e ainda hoje lembro-me perfeitamente, que é de quando o Humphrey Bogart entra no Alfarrabista, que tem aquela miúda com quem ele faz uma espécie de flirt, em que ele está com o disfarce. Eu ouvi a vida toda as pessoas a dizerem-me que não achavam o Bogart um bom ator. Eu vejo essa cena e eu acho, o gajo era um bom ator, o gajo era mesmo um bom ator. E a ligação a essa cena, que é quando ele sai da livraria do outro lado da rua para passar para essa livraria, tem também uma das cenas que causou mais dúvida na altura, pois pelo que eu pesquisei, que é ele olha para o céu e ninguém percebe porque é que ele olha para o céu.
porque estamos nos anos 40, não é suposto estar aviões a passar ali por cima, nessa altura, e foi uma dos muitos, eles chamaram prazeres visuais que este filme tem, que deixam dúvidas, deixam essa ambiguidade, mas porque é que aconteceu isto, porque é que ele, nessa cena tão simples, passa a rua a olhar para o céu, Sim. e qual era a razão disso? Essa cena é absolutamente genial, porque ele conhece a rapariga pela primeira vez e ao fim de 2 minutos a rapariga está completamente de beiços por ele. Mas ela e atrevimento, qualquer um rapariga charme. deste filme, não é? Sim, qualquer rapariga deste A filme. taxista o Bogart também. consegue. É. A taxista também. Toda a sim, gente sim. oferecer-se ao gajo, quando o gajo aparece até soube a água no chão, splash, não é? Das Não, gajas a taxista ela diz Vingadoras. ligue-me quando quiser, não é? que- e se for Preferência preciso- quando não E estiver a sim, mas trabalhar. era uma assim, coisa qualquer sim, à desse noite género. porque dia Sim, de trabalho, não sei o quê. sim. Exato, é assim, algo desse género. e Não, depois o tem- filme tem esse atrevimento, essa ousadia que é espetacular. E depois há uma cena, aquelas conversas que estamos a falar há bocado, há lá uma, em que ele está a falar com a irmã mais velha, em que diz ela estava a dizer que aguenta com peso, estavam a falar de pesos e trabalhos, e ela diz que aguenta forte, e o gajo diz, aguentas se calhar Sim, por sim. trás, não sei o quê. A conversa é tão E é de sexual, cavalos, não não é? é? De ser montada e não sei o Sim, quê. sim, sim. Sim, mano. Isso é numa corrida de cavalos, É sim. tão sexual aquela É. conversa que o gajo fica O gajo começa a olhar para o lado. é quase explícito, não é? É, aquilo é um bocado, nesse tom é um bocado fora. Mas em relação às duas versões, eu acho que, pelo menos aquilo que eu li, acho que são versões que saíram um ano a seguir à outra, não é, Rui? Que saiu mesmo muito próximo. Acho que sim, acho que é uma que foi para o exército, ou assim, que foi mostrada no exército, e a outra é a versão de cinema que perceberam que é um bocadinho mais romântica, pá, e é assim, eu acho que a Lauren Bacall também com ele fazia uma dupla incrível, e Sim, quanto sim, mais cenas com ela, melhor. Mas sabes, pegando no que o Carlos estava a dizer do céu, eu não sou muito fã daquilo de... ou seja, eu acho que os filmes podem não explicar muita coisa, mas sem nunca caírem naquela linha de não vou explicar nada porque assim pode ser tudo o que as pessoas quiserem. Pá, às vezes pode funcionar, outras vezes é só preguiça. Sim. Mas Mas olha que neste- o Miguel gosta muito disso. Depende do filme. eu acho que isto depende da sensibilidade de cada um. Por exemplo, pá, o David Lynch, sim. Eu como que o gajo. Há coisas que eu não gosto muito, mas há outras em que, se calhar, para mim aquilo diz muito e para outras pessoas não diz nada. Mas O Carlos neste Carlos caso. também Para adora mim nunca o diz nada, Mulholland zero. Drive. Ama. Teste tudo o que é David Lynch. Pronto. Mas neste caso, como há tanta coisa a acontecer e tantas subplots e tantas personagens, pá, pelo menos se uma pessoa não estiver minimamente enquadrada no que se está a passar, eu acho que ao menos vai-se divertindo, porque há mesmo muita coisa no filme Sim. para descobrir. Eu até achei que tudo o que tinha a ver com intriga, ou seja, os assassinatos e as reviravoltas, eu achei quase que aquilo era uma paródia. Porque uma paródia ao género, ou seja, uma paródia quase àquele género no ar, porque parece-me que eles só querem criar confusão, ou seja, agora vamos trocar aqui a ordem toda do que as pessoas estão à espera, agora este é que fez aquilo, agora é o outro. Epá, e depois tu lês a história em que ele diz, que o guionista diz realmente que não sabe quem é que matou quem, nem era o seu objetivo, faz-me também acreditar nessa teoria que existe, que aquilo é quase uma paródia ao género. Agora, o que se tira deste filme e o que fica é o que tu dizes, é o Bogart, é a cena, é aquele charme do gás, aquele atrevimento, os diálogos ousados, essas coisas todas, e que nisso funciona. Fiquei com pena porque eu, quando arranquei para isto, arranquei com a expectativa de uma intriga espetacular, como aconteceu. Não, eu acho que tu vais ir à espera de um neste- puzzle que consigas montar na totalidade. Sim, que não é? consigas E há aqui montar, uma sim. série de coisas que não te permitem fazer isso. Eu só quando fui ler a sinopse do livro e a história toda do livro é que associei aqui algumas coisas que o filme não diz. Como, por exemplo, a Sim. questão da homossexualidade, de um ser amante do outro, e por isso é que depois há aquele momento de vingança, que no filme não é muito bem explicado e Claro. Sim, não é não é palpável. Sim, Depois sim. também há outro que o carro cai ao rio, já não me lembro, e acho que isso depois também nunca é explicado. Sim, Há uma há coisas que acho que nas adaptações, mas lá está, é daquelas coisas que se calhar advém muito depois a pessoa liga o livro ao filme e, por exemplo, eu li o Carrie antes de ver o Carrie. Sim. E quando vi o Carrie, pronto, vocês viram o Carrie, certo? Sim. Não estou a falar de um filme Sim. obscuro de Checoslovaco. Mas Talvez. pronto, só vou falar do início. Pronto, o início do Fala do livro. fim, então já Podes passou falar à tanto tempo. vontade. Sim. Podes falar. Spoiler! O início do livro
é igual ao início é igual ao fim, ou seja, o fim do filme é igual ao fim do livro, só que no início do livro há também uma chuva de pedras e daquelas coisas que ela faz cair, que é o primeiro fenómeno que lhe acontece quando é miúda, e o que explica que depois no fim aquilo volta a acontecer no livro, ou seja, aquilo fica explicado. Ok. Eu depois, como fui ver o filme depois de ler Já o livro levavas e isso. vi só Yeah. sim, e vi só aquilo a acontecer no fim, a ideia que eu achei foi: quem não conhece a história acho que não vai perceber porque é que isto Sim. está a acontecer. Yeah. Mas lá está, isso foi porque eu li o livro, percebes? Se calhar se não tivesse lido nem tinha pensado nisso. Sim, mas há muitos processos. Eu, por exemplo, nos Harry Potter sinto exatamente a mesma coisa, que os livros são muito ricos em personagens e em arcos, e que eu acho que os filmes, quem não lê os livros não apanha metade das referências, não sei. Sim. E se calhar aqui Harry acaba Potter, por ser tu a quando mesma vês- coisa. Tu quando vês um filme do Harry Potter, parece que aquela merda é super rápida, em super câmera rápida, não é? Comparado com os livros, não é? Sim, sim, Tu vês sim. um livro, E aquilo é tudo- tudo muito a cumprir calendário, demora não o é? seu Tudo, tempo. como os livros E são eu ia muito cheios, sempre é a sempre a andar, andar. É. E se calhar aqui acaba por ser a mesma coisa. Pelo menos eu só ao ler o resumo do livro percebi uma série de pontos que me tinham falhado no filme. Mas eu acho que, pronto, apesar do livro de tomar muito mais tempo do que o filme, acho que no fim a experiência acaba por ser parecida. Ou seja, eu honestamente já nem me lembro como é que a história do livro acaba. E sei que é diferente do filme, mas não é tanto. Lá está, não lhe interessava ao Chandler, não lhe interessava tanto. Aliás, ele até escreveu um argumento de um filme que se chama The Blue Dahlia, que também é um filme noir, que é com uma dupla muito famosa da época, que é o Alan Ladd e a Veronica Lake, e conta-se que o Raymond Chandler, o gajo escrevia à maneira dele e o gajo demorava muito tempo a escrever, e então o gajo estava a arrastar o guião, e tiveram de ser os produtores do filme a obrigarem-no a fechá-lo num sítio para acabar o... Ou seja, ele próprio levava a escrita um bocado como uma coisa... Sim. Vai como vai. E nos livros dele nota-se isso. Pronto, eu gosto, acho que acaba por funcionar. E neste filme também acho que eu vi várias adaptações, acho que esta é a melhor. Viste, dos há livros quantas dele. adaptações? Deste há duas, acho eu. Há esta e há uma com o Robert Mitchum que eu não vi. Mas vi a adaptação do The Long Goodbye, que é do Robert Altman. E vi a adaptação do Farewell My Lovely, que também é com o Robert Mitchum, e ainda vi outra, já não sei qual é que foi. Mas a única que realmente funciona é esta, nem que seja para transmitir um espírito que vai ao encontro do caos que o livro tem. E é diferente porque o livro não é tão frenético como o filme, e pronto, também tem um grande realizador atrás do filme, que é o Howard Hawks, mas pronto. Não tenho mais nada a dizer. Muito bem. Muito bem, sim senhor. Com uma Que garrafinha maravilha. de Pinot Noir, vamos nos despedir deste Big Sleep. E pronto, e obrigadinho a Rui. Sim, obrigado. Queres Sim, fazer sim. sininhos, subscrevam Sim, essas pessoal. coisinhas? À Pode beira ter do like. abismo, não? À beira do abismo, podcast disponível em todas as plataformas. Pronto, e é isso. Obrigado mais uma Tu vez. tens Patreon? Não tenho Patreon. O Pedro ia pôr 5€ para o Terry Gilly. Não é? Eu punha. Olha, fica já combinado. Se fores falar com o Terry Gilliam, eu pago os períodos do telefone. Olha que isso pode ser caro. Mande um cheque. Até 10€ no máximo. Sabes que eu tive quase para entrevistar o Mike Hodges, o gajo que fez o Flash Gordon e o Get Carter, e recusei porque o gajo estava no cu de Judas e só podia ser por telefone, e eu pensei, não vou pagar 15 ou 20 Tinhas paus falado para com falar o com Pedro, ele. que o Pedro arranjava maneira de Com fazer quem? isso sem Com pagar quem? nada. Quem é esse? Era o Mike Hodges, o gajo que fez o Get Carter e o Flash Gordon. Ok. E acho que basicamente é isso, acho que não fez muito mais. Nós fizemos por telefone com aquela Kika Magalhães. Foi o nosso único convidado Não, foi internacional. Não foi Skype? Foi Skype. Foi. Não, foi por telefone. Foi telefone? Fizemos por Skype. Foi. Mas eu fiz a chamada por Skype para um número de telefone. Ah, Ok, já não me lembrava. isso foi a nossa grande convidada internacional, não foi? Pronto, já chega. É a única, Foi a o grande e a Zenit. única. Nosso Zenit.
Ai meu Deus. Pronto, Bem, o Carlos tem tá que dormir, feito. não é? Está na Tem que ir, hora, tem. já Ruizinho, obrigado. Rui, obrigadão. Obrigado, eu, olhem, foi Foi um muito prazer. fixe. Olha, Rui, mandas. Pelo Já Messenger, pararam de assim. gravar?